Quando ouvi meus 3 filhos discutindo no quintal sobre como se livrar de mim mais rápido, senti meu sangue gelar. Eles não sabiam que eu estava acordada. Eles não sabiam que eu tinha ouvido cada palavra. E definitivamente não sabiam que a mãe deles não era mais aquela mulher ingênua que eles pensavam poder manipular. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo e que os levaria direto para a cadeia. Meu nome é Marília. Tenho 65 anos e moro em Feira de Santana, na Bahia. Passei 32 anos da minha vida como delegada de polícia, lidando com os piores tipos de criminosos que você pode imaginar. Aprendi a ler pessoas, aprendi a identificar mentiras, aprendi que família nem sempre significa lealdade. Mas nunca imaginei que precisaria usar essas habilidades contra meus próprios filhos. Sou viúva há 15 anos. Meu marido, Roberto, morreu em um acidente de carro que sempre me pareceu estranho, mas que na época foi arquivado como fatalidade. Ele saiu para encontrar o irmão adotivo, Sérgio Pamplona, numa noite chuvosa, e perdeu o controle do carro numa curva. Bateu contra uma árvore. Morreu na hora. Sérgio foi quem ligou para mim, a voz trêmula, dizendo que tinha acabado de chegar ao local combinado e encontrado os bombeiros já no local. Ele chorou tanto no funeral que eu cheguei a sentir pena dele. Depois que Roberto morreu, descobri que ele tinha deixado apenas dívidas. Muitas dívidas. Tive que vender o carro, algumas joias e trabalhar dobrado para quitar tudo e criar meus 3 filhos sozinha. Ricardo tinha 19 anos na época. Marcela, 17. Júnior, apenas 15. Eu me esforcei. Trabalhei até nos feriados. Paguei faculdade particular para os 3. Dei a eles tudo o que eu não tive. E eles cresceram, formaram-se, casaram-se, foram viver suas vidas. Ricardo virou advogado em Salvador. Marcela, administradora em São Paulo. Júnior, empresário em Recife. Ou pelo menos era isso que eles me contavam. As visitas foram ficando mais raras, as ligações mais curtas. Eu entendia. Eles tinham suas próprias famílias, seus compromissos. Eu não queria ser aquela mãe pegajosa que cobra atenção. Me aposentei há 7 anos com uma pensão decente. Vendi nosso antigo apartamento e comprei esta casa em Feira de Santana, num bairro tranquilo. Com o que sobrou, investi num apartamento no Rio Vermelho, em Salvador, que alugo. Não sou rica, mas vivo bem. Tenho minhas economias, tenho minha independência, tenho minha dignidade. Até que, há pouco mais de 2 semanas, algo mudou. Ricardo me ligou dizendo que estava com problemas no casamento e precisava de um tempo longe de Salvador. Poderia ficar uns dias comigo? Claro, eu disse. É meu filho. 3 dias depois, Marcela apareceu sem avisar, com 2 malas grandes, dizendo que tinha pedido demissão do emprego e estava repensando a vida. 1 semana depois da chegada dela, Júnior bateu na porta com uma mochila nas costas, alegando que seu negócio estava em reestruturação e ele precisava de um lugar calmo para trabalhar remotamente. De repente, minha casa tranquila estava cheia novamente. E alguma coisa não batia. Eles eram educados demais. Atenciosos demais. Perguntavam sobre minha saúde o tempo todo. Queriam saber detalhes sobre minhas finanças, meus documentos, minha rotina. Ricardo ofereceu-se para organizar meus papéis. Marcela sugeriu que eu fizesse um testamento para evitar problemas futuros. Júnior quis saber onde eu guardava as escrituras das propriedades. Meu instinto de delegada aposentada começou a gritar. Na noite de ontem, fingi ir dormir cedo. Tomei meu chá de camomila, dei boa noite para todos, tranquei a porta do quarto e apaguei a luz. Mas não dormi. Fiquei sentada na poltrona perto da janela, que dá para o quintal dos fundos. Era lua cheia. Dava para ver tudo. Por volta das 11h30 da noite, ouvi a porta de trás sendo aberta. Eram eles, os 3. Sentaram-se na mesa de madeira que fica debaixo da mangueira. Ricardo acendeu um cigarro. Ele tinha parado de fumar há 5 anos, ou pelo menos era o que dizia. Abri a janela só uma fresta. O vento trazia as vozes deles claramente. Precisa ser logo, disse Ricardo soltando a fumaça.
Não podemos ficar empurrando isso. Quanto mais tempo a gente demorar, maior o risco. Mas e se ela desconfiar? A voz de Marcela estava tensa. Ela foi delegada, Ricardo. Ela não é idiota. Ela está velha, Júnior falou com desdém. Velha e sozinha. Ela confia na gente. Somos os filhos dela. Senti uma pontada no peito. Velha e sozinha. O documento está pronto? Perguntou Marcela. Sérgio disse que está tudo certo. A procuração vai dar poderes totais para a gente. Depois é só o médico atestar que ela não tem condições de gerir os próprios bens. A gente entra. E quanto tempo até conseguirmos vender as propriedades? Júnior perguntou, ansioso. Sérgio disse que uns 3 meses no máximo. A casa aqui vale uns 800 mil. O apartamento em Salvador, pelo menos 700. Com as economias dela, dá tranquilo 1.500.000. Sérgio fica com 600 mil. Sobram 900 para dividir entre nós 3. 300 mil cada, Marcela completou, e ouviu alívio na voz dela. Eu preciso disso, gente. Os agiotas estão me pressionando. Se eu não pagar até o fim do mês... Eu também estou desesperado, Ricardo admitiu. Perdi tudo em apostas online. Minha esposa não sabe. Se ela descobrir, vai me deixar e levar as crianças. Vocês dois são amadores, Júnior riu, mas era um riso amargo. Eu montei uma pirâmide financeira que deu errado. Tenho investigação da Polícia Federal nas minhas costas. Preciso desse dinheiro para sumir do país antes que me prendam. Silêncio. Depois Ricardo falou, baixinho. Então estamos todos afundados. Por isso Sérgio é um anjo, disse Marcela. Ele bolou tudo direitinho. E só vai cobrar 40% do total como pagamento. É justo. Ele sempre gostou da mãe, Júnior comentou. Acho que ele ainda tem uma queda por ela. Sempre teve, mesmo quando o pai era vivo. Não me importa se ele quer transar com ela depois, Ricardo disse, cínico. Contanto que a gente pegue a grana primeiro. Eles riram. Os 3 riram. Fechei a janela devagar, com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva. De uma raiva fria, calculada, do tipo que eu sentia quando prendia criminosos que achavam que eram espertos demais para serem pegos. Sentei-me de volta na poltrona. Minha mente de ex-delegada já estava trabalhando. Sérgio Pamplona, o irmão adotivo de Roberto. Ele sempre foi estranho comigo. Atencioso demais depois que Roberto morreu. Ligava frequentemente, oferecia ajuda, aparecia sem avisar. Eu sempre o mantive à distância, educadamente. Ele era advogado também, como Ricardo. Tinha escritório em Salvador e agora estava coordenando um golpe contra mim usando meus próprios filhos. Levantei-me e acendi a luz do abajur. Fui até o guarda-roupa e puxei a gaveta onde guardo meus documentos pessoais. Revirei tudo com cuidado. Certidões, escrituras, extratos bancários. Tudo parecia em ordem. Nada fora de lugar. Nada faltando. Mas a menção deles a aquele documento continuava ecoando na minha cabeça. Que documento? Onde estaria? Sentei-me de volta na poltrona pensando. Se eles estavam planejando algo envolvendo papéis, procurações, documentos, não deixariam isso aqui na minha casa onde eu poderia encontrar. Estariam com Sérgio, ou escondidos em algum lugar seguro. Precisava de provas. Precisava descobrir exatamente o que estavam tramando. Meus filhos, meus 3 filhos, estavam planejando me roubar, me interditar, me declarar incapaz, me tratar como se eu fosse um estorvo, um obstáculo entre eles e o dinheiro. Velha e sozinha, Júnior tinha dito. Peguei meu celular e abri a lista de contatos. Desci até encontrar o nome que procurava. Marta Oliveira, delegada da Polícia Civil da Bahia, minha ex-colega de corporação e uma das poucas pessoas em quem eu realmente confio. Olhei para o relógio. 2 da manhã. Marta ia me matar por ligar nesse horário. Mas isso não podia esperar. Antes de discar, olhei pela janela. Meus filhos ainda estavam no quintal, conversando, conspirando, dividindo o dinheiro que ainda não tinham roubado. Sorri. Um sorriso frio que eu não sentia há 15 anos, desde minha última operação antes de me aposentar. Eles tinham cometido um erro terrível.
Eles tinham esquecido quem eu era. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Na manhã seguinte, desci para o café como se nada tivesse acontecido. Preparei tapioca, fritei ovos, fiz suco de maracujá. Coloquei a mesa como sempre faço, com toalha limpa e flores do jardim no centro. Meus filhos desceram um por um, bocejando, desejando bom dia com sorrisos que agora me pareciam máscaras. "Dormiu bem, mãe?" Ricardo perguntou, me dando um beijo na testa. "Como sempre", menti, servindo café. "E vocês?" Ouvi barulho tarde da noite. Percebi a troca de olhares rápida entre eles. "Ah, fomos conversar no quintal", Marcela respondeu casual. "Está tão quente dentro de casa à noite?" "Verdade", concordei, mordendo minha tapioca. "O ventilador do meu quarto está fazendo um barulho estranho. Acho que vou ter que chamar alguém para consertar." "Deixa que eu resolvo isso, mãe", Júnior ofereceu, rápido demais. Tomamos café em silêncio por alguns minutos. Depois, como quem não quer nada, comentei. "Aliás, estava procurando uns documentos ontem e não encontrei. Vocês não viram a escritura da casa por acaso? Acho que guardei em algum lugar e esqueci onde." Outra troca de olhares. "Mãe", Ricardo limpou a garganta. "Isso é normal. Com a idade a gente fica mais esquecido mesmo. Não precisa se preocupar." "Eu não estou preocupada", respondi, firme. "Só não lembro onde coloquei." "É que, bem..." Marcela hesitou, depois continuou com voz suave demais. "A senhora tem andado meio esquecida ultimamente. Ontem mesmo repetiu a mesma história 3 vezes. Isso era mentira, mas deixei passar." "Sério? Que história?" "Aquela sobre o caso do assalto ao banco em 1997, Júnior disse. "A senhora contou no almoço, depois no lanche e de novo no jantar." Fiz uma expressão confusa de propósito. "Contei? Não me lembro disso." Vi o brilho de satisfação nos olhos deles. Estavam construindo a narrativa de que eu estava perdendo a memória. "Mãe", Ricardo se aproximou, colocando a mão sobre a minha. "Acho que seria bom a senhora fazer uns exames, só para garantir que está tudo bem." "Exames? Para quê?" "Para checar a memória, a cognição, essas coisas que afetam as pessoas mais velhas." Pessoas mais velhas. Como se eu fosse uma senhora senil prestes a esquecer o próprio nome. Fiz questão de parecer relutante. "Não sei, filho. Estou me sentindo bem." "Mas é só para ter certeza, mãe", Marcela insistiu. "Eu até conheço um médico excelente, o Dr. Fernandes. Ele é especialista em saúde do idoso. O Ricardo consegue marcar uma consulta para hoje mesmo, né, Rê?" "Consigo", Ricardo confirmou, já pegando o celular. Deixei que me convencessem. Afinal, eu precisava saber até onde ia essa armação. 3 horas depois, estava no consultório do Dr. Júlio Fernandes, numa clínica moderna no centro de Feira de Santana. Ricardo me acompanhou, solícito, segurando meu braço como se eu fosse incapaz de andar sozinha. O Dr. Fernandes era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau, jaleco impecável. Sorriu quando entramos, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Senhora Marília, é um prazer." O Dr. Ricardo me falou muito sobre a senhora. "Dr. Ricardo, meu filho se apresentara como médico?" Ele era advogado. "Sente-se, por favor. Vamos fazer uma avaliação simples, nada invasivo." Sentei-me. Discretamente liguei o gravador do meu celular no bolso. Aprendi esse truque há 30 anos na polícia. O Dr. Fernandes fez perguntas básicas. Meu nome completo, data de nascimento, onde eu morava, que dia era hoje. Pediu que eu contasse de 100 a 0, de 7 em 7. Depois me mostrou desenhos e pediu que eu os memorizasse. Fingi hesitar em algumas respostas. Pausei antes de dizer minha data de nascimento, como se estivesse tentando lembrar. Errei uma das contas de propósito. Quando ele me mostrou os desenhos pela segunda vez, disse que não me lembrava direito de um deles. Vi a satisfação no rosto dele. Era exatamente o que ele queria ver. Então ele começou a fazer mais perguntas. Perguntou o nome dos meus netos. Perguntou quanto dinheiro eu tinha no banco.
perguntou sobre propriedades. Continuei fingindo pequenas confusões. Uma pausa aqui. Uma resposta vaga ali. Nada muito óbvio, mas o suficiente para alimentar a narrativa que ele queria construir. Ele fechou a pasta e tirou os óculos, limpando as lentes devagar. O sorriso dele era de alguém que tinha encontrado exatamente o que procurava. Senhora Marília, vou ser franco com a senhora. Percebi alguns sinais preocupantes durante nossa conversa. Sinais? Mas eu tentei responder tudo. Eu sei que tentou, mas a dificuldade em responder perguntas simples, a hesitação, os lapsos de memória, são sinais clássicos de demência em estágio inicial. Fiz uma expressão de preocupação. Por dentro sentia nojo. Ele estava mentindo descaradamente, construindo um diagnóstico falso, baseado em sintomas que eu tinha fingido de propósito. Um médico corrupto, disposto a destruir a vida de uma pessoa por dinheiro. Demência. A palavra que eles queriam que constasse em um laudo. Doutor, com todo respeito, acho que o senhor está enganado. Minha mente está perfeitamente bem. Ele sorriu com condescendência. Infelizmente, essa negação é também um sintoma clássico. Pacientes nos estágios iniciais frequentemente não percebem o próprio declínio. Ricardo, que estava sentado ao meu lado, colocou a mão no meu ombro. Mãe, o doutor só está tentando ajudar. Minha recomendação, o doutor Fernandes continuou, é que a senhora faça exames mais detalhados. Ressonância magnética, avaliação neuropsicológica completa. E enquanto isso, seria prudente que seus filhos começassem a cuidar das questões financeiras mais complexas, para proteger a senhora. Proteger de quê? Perguntei, fazendo minha voz tremer de propósito. De decisões que a senhora possa se arrepender mais tarde. Venda de propriedades, investimentos arriscados, pessoas inescrupulosas que se aproveitam de idosos vulneráveis. Quase ri. A ironia era deliciosa. Entendo, murmurei, baixando a cabeça como se estivesse assimilando uma notícia terrível. Vou emitir um relatório preliminar, ele disse já digitando no computador. Recomendando avaliação interdisciplinar e sugerindo que a família assuma temporariamente a gestão patrimonial. É uma medida de segurança. Saímos do consultório 15 minutos depois. Ricardo estava radiante, embora tentasse esconder. No carro, ele ligou para Marcela e Júnior pelo viva-voz. Deu certo, disse triunfante. O doutor Fernandes vai emitir o laudo. Disse que a mãe está com sinais de demência inicial. Ótimo, Júnior comemorou do outro lado da linha. Quanto tempo até conseguirmos a interdição? Calma, ainda precisa fazer uns exames para formalizar. Mas Sérgio disse que com esse laudo preliminar já podemos começar a transferir algumas coisas. Fingi estar distraída, olhando pela janela, mas gravei cada palavra na memória. Quando chegamos em casa, Júnior estava na sala, ao telefone. Ao me ver, desligou rapidamente. Tudo bem, mãe? Como foi a consulta? Cansativa, respondi. Vou descansar um pouco. Subi para o quarto e tranquei a porta. Imediatamente liguei para Marta. Ela atendeu no segundo toque. Marília, recebi sua mensagem de madrugada. O que está acontecendo? Contei tudo. A conversa no quintal, a procuração falsa, a consulta com o médico. Mandei as fotos dos documentos e o áudio da consulta. Houve silêncio do outro lado por alguns segundos. Marília, isso é grave. Muito grave. É crime de estelionato, falsificação de documento e, se concretizarem, será fraude contra idoso vulnerável. A pena pode chegar a 8 anos. Eu sei, e quero que eles paguem. Todos eles? Incluindo seus filhos? Principalmente meus filhos, respondi com a voz firme. Eles são adultos, sabem exatamente o que estão fazendo. Não vou protegê-los. Marta respirou fundo. Tudo bem. Vou precisar de autorização judicial para instalar escutas e câmeras na sua casa. Posso conseguir isso hoje mesmo, considerando que você é a vítima e está colaborando com a investigação. Mas preciso que você continue fingindo que não sabe de nada. Posso fazer isso. E Marília? Seja forte. O que você vai ouvir e ver pode ser muito pior do que já foi. Eu sei. Estou preparada. Desliguei e olhei pela janela.
Lá embaixo, no quintal, Júnior conversava ao telefone, andando de um lado para o outro. Ele gesticulava nervosamente. Depois vi Ricardo sair de casa e entrar no carro. Ele olhou para trás, verificando se alguém estava vendo, antes de dirigir para longe. Marcela ficou na sala, no sofá, mexendo freneticamente no celular. Meus 3 filhos, meus 3 criminosos. Naquela noite, durante o jantar, Júnior comentou casualmente: Mãe, falei com um corretor hoje, só para ter uma ideia de quanto vale a casa. Curiosidade mesmo. E quanto vale? Perguntei, levando uma garfada de arroz à boca. Ele disse que pelo bairro, pelo tamanho, dá uns 800 mil fácil, talvez até um pouco mais. Nossa, nem sabia que tinha valorizado tanto. Pois é, a senhora fez um bom investimento quando comprou. Seu pai sempre dizia que imóvel era a melhor aplicação, comentei, observando as reações deles. A menção de Roberto deixou todos quietos por um momento. O tio Sérgio ligou hoje, Marcela disse, quebrando o silêncio. Perguntou como a senhora estava. Disse que quer vir visitar. Sérgio, o articulador de tudo. Que gentil da parte dele, respondi. Faz tempo que não o vejo. Desde o Natal de 2021, eu acho. Ele sempre gostou muito da senhora, mãe, Ricardo disse. Sempre tratou a senhora como família de verdade. Família de verdade. As palavras eram como veneno disfarçado de mel. Terminamos de jantar. Eles subiram cedo, cada um para seu quarto. Esperei até meia-noite. Então ouvi passos descendo a escada. Pela fresta da porta do meu quarto, vi Ricardo saindo pela porta da frente. Peguei meu celular. Marta já tinha instalado um aplicativo que me permitia acessar as câmeras e áudios que os técnicos da polícia instalaram durante a tarde, enquanto eu fingia cochilar. Ricardo entrou no carro e dirigiu por 20 minutos até um prédio comercial no centro. Estacionou e entrou. As câmeras externas que Marta havia conseguido autorização para acessar mostraram ele entrando num escritório no 5º andar. Um escritório com uma placa na porta. Sérgio Pamplona, Advocacia. Voltei para a cama, mas não dormi. Só fiquei ali, pensando em quantas vezes eu beijei a testa desses meninos quando eram pequenos. Quantas noites em claro quando estavam doentes. Quantos sonhos eu alimentei para eles. E em como eles estavam dispostos a me tratar como lixo descartável para conseguir dinheiro. Mas o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram uma atuação. Levantava cedo, preparava café, fingia estar um pouco confusa sobre pequenas coisas. Esquecia nomes propositalmente, repetia histórias, perguntava que dia era. Cada vez que eu fazia isso, via o brilho de satisfação nos olhos deles. Estavam convencidos de que o plano estava funcionando. Enquanto isso, Marta trabalhava nos bastidores. Os técnicos tinham instalado microfones minúsculos na sala, na cozinha e no quintal. Câmeras ocultas em pontos estratégicos. Tudo com autorização judicial, tudo legal, tudo documentado. Eu assistia e ouvia tudo pelo aplicativo no meu celular. À noite, trancada no quarto, com fones de ouvido, eu via e escutava meus filhos planejando minha destruição. Na terceira noite, captamos a conversa mais importante. Era tarde. Eles estavam no quintal de novo, como se aquele fosse o quartel-general da conspiração. A câmera escondida no beiral da casa captava tudo perfeitamente. Sérgio disse que precisa ser na próxima semana. Ricardo anunciou, acendendo outro cigarro. Ele conseguiu adiantar a audiência de interdição. Tem um juiz amigo dele que vai apreciar o caso. E a mãe nem desconfia? Marcela perguntou. Nada. Ela está cada vez mais confusa. Hoje esqueceu que já tinha almoçado e quis almoçar de novo. Eu não tinha esquecido. Era mentira dele. Mas continuei ouvindo. O doutor Fernandes já emitiu o laudo definitivo? Júnior quis saber. Sim. Consta demência senil moderada com tendência a agravamento. Incapacidade total para gerir patrimônio. Risco de ser vítima de golpes e manipulações. Todos riram. A ironia era grotesca. E quanto Sérgio quer mesmo? Marcela perguntou. 40% do total, 600 mil. Isso é muito, Júnior protestou. É o que ele está pedindo.
Ele que bolou tudo, ele que tem os contatos, ele que está arriscando a própria carreira. Sem ele, a gente não consegue fazer nada. Silêncio. Depois Júnior falou. Tudo bem. Ainda sobra 300 mil para cada um de nós. É mais do que suficiente para resolver meus problemas. Os meus também, Marcela suspirou. Os agiotas estão ameaçando quebrar minhas pernas. Devo 150 mil. Com juros, já passou de 200. Como você conseguiu dever tanto? Ricardo perguntou. Péssimas escolhas. Investi em uma franquia que faliu. Tentei recuperar o dinheiro com agiotas. E só afundei mais. Eu perdi quase R$500 mil em apostas online, Ricardo confessou. Pôquer, roleta, apostas esportivas. Achei que conseguiria recuperar, mas só piorou. Minha esposa acha que estou trabalhando em um caso grande. Se ela descobrir a verdade, vai me deixar e levar as crianças. E vai querer metade de tudo no divórcio. Menos de nada. Pelo menos vocês não têm a Polícia Federal no pé, Júnior disse, amargo. Eu montei um esquema de pirâmide financeira. Captei quase 2 milhões em investimentos. Prometi retorno de 30% ao mês. Óbvio que não dá para sustentar. Quando o esquema desmoronou, os investidores denunciaram. A PF abriu investigação. Tenho que sumir do país ou vou preso. Ouvi tudo aquilo com um aperto no peito. Não era só ganância. Era desespero. Desespero causado por decisões terríveis que cada um deles tinha tomado. Mas isso não justificava o que estavam fazendo comigo. E depois que a gente vender tudo, Marcela perguntou. A mãe vai ficar onde? Sérgio sugeriu uma casa de repouso, Ricardo respondeu. Tem uma boa aqui em Feira de Santana, R$3 mil por mês. A gente paga uns 6 meses adiantado e depois... Bem, ela tem a aposentadoria dela. R$3 mil não dá para pagar a casa de repouso, Júnior apontou. Ela vai ter que se ajustar, Ricardo disse, indiferente. A pensão dela é de 3.200. Dá e sobra 50. R$50 para uma mulher de 65 anos viver o mês inteiro depois de pagar a casa de repouso que eles escolheriam para me trancar. E se ela não quiser ir? Marcela perguntou. Ela não vai ter escolha. Com a interdição, a gente decide por ela. Pausei a gravação. Precisei de um momento. Respirei fundo, contando até 10, tentando controlar a raiva que fervia dentro de mim. Liguei para Marta. Você está vendo isso? Perguntei, a voz trêmula. Estou. Minha equipe está gravando tudo. É prova suficiente para o crime de estelionato e fraude contra vulnerável. Mas ainda não identificamos quem é esse Sérgio Pamplona exatamente no esquema. Ele é o irmão adotivo do meu falecido marido, advogado. Tem escritório em Salvador. Vou investigá-lo. Preciso de mais detalhes sobre o envolvimento dele. Alguma comunicação direta, algum documento. Continuei assistindo. A conversa no quintal durou mais 20 minutos. Eles discutiram logística. Ricardo iria providenciar os documentos finais. Marcela ficaria responsável por me convencer a assinar alguns papéis de rotina. Júnior entraria em contato com a imobiliária para agilizar a venda. Na manhã seguinte, durante o café, Marcela me trouxe uma pasta. Mãe, preciso que a senhora assine uns documentos aqui. Que documentos? São, autorizações para a gente fazer algumas coisas em nome da senhora. Ir ao banco, resolver questões burocráticas. Fica mais fácil se a senhora der uma procuração para a gente. Procuração. Então era isso. O documento que mencionaram na conversa de ontem. Eles queriam minha assinatura em uma procuração que me tiraria todo o controle sobre meus próprios bens. Mas eu não preciso de ajuda para ir ao banco, disse, confusa de propósito. Eu sei, mãe, mas é só uma precaução. E se a senhora ficar doente? Se precisar ser internada, a gente consegue resolver tudo mais rápido. Peguei a pasta. Eram 3 procurações idênticas, uma para cada filho. Li cada palavra com atenção, embora fingisse estar apenas folheando. Preciso assinar isso agora? Seria bom. Assim já resolvemos logo. É só assinar aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta. Quase assinei.
Seria a confissão perfeita de que eu estava consciente e lúcida no momento da assinatura, o que destruiria o argumento de demência. Mas então tive uma ideia melhor. Sabe de uma coisa? Acho melhor eu mostrar isso para um advogado antes. Seu pai sempre dizia para nunca assinar nada sem ler com calma. Vi a contrariedade no rosto dela. Mãe, não precisa de advogado. Somos seus filhos, estamos tentando ajudar. Eu sei, filha, mas é muita coisa escrita. Minha vista não está boa. Posso levar para aquele advogado amigo do seu pai? O Dr. Mendes? Ricardo, que estava ouvindo da sala, veio até a cozinha rapidamente. Não precisa incomodar o Dr. Mendes, mãe. Ele já está muito velho. Deixa que eu dou uma olhada para a senhora. Sou advogado também. Mas você é meu filho. Seria conflito de interesse, não seria? Silêncio constrangido. Tudo bem, Marcela finalmente disse, recolhendo a pasta. A senhora pensa com calma, sem pressa. Mas eu sabia que havia pressa. Muita pressa. Naquela tarde, enquanto eles saíram juntos para resolver umas coisas, aproveitei para vasculhar os quartos deles. No quarto de Ricardo, encontrei um caderno com anotações, valores, contas, percentuais. E um nome repetido várias vezes, Sérgio Pamplona, 40%. No quarto de Marcela, encontrei recibos de empréstimos com agiotas, valores absurdos, juros de 10% ao mês. Ameaças escritas à mão. Pague ou sofra as consequências. No quarto de Júnior, encontrei impressões de conversas de WhatsApp, investidores furiosos exigindo o dinheiro de volta, mensagens da Polícia Federal solicitando comparecimento para depoimento. Fotografei tudo e mandei para Marta. 2 dias depois, à noite, a câmera do quintal captou outra reunião, mas dessa vez havia 4 pessoas, meus 3 filhos, e um homem de uns 70 anos, cabelos brancos, terno caro, postura ereta. Sérgio Pamplona. Senti meu coração acelerar. Fazia quase 2 anos que eu não o via. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas ainda tinha aquele jeito arrogante que sempre me incomodou. Trouxe os documentos finais, ele disse, colocando uma pasta na mesa. Consegui adiantar a audiência para daqui a 5 dias. Com o laudo do Dr. Fernandes e a procuração assinada, a interdição sai na hora. E se ela não assinar a procuração? Ricardo perguntou. Sérgio sorriu. Um sorriso frio. Ela vai assinar. Eu vou visitá-la amanhã. Vou convencê-la. Marília sempre teve um fraco por mim. Senti náusea. Depois que a interdição sair, Sérgio continuou. Vocês transferem as propriedades para uma empresa laranja que eu criei. Essa empresa vende os imóveis para terceiros. O dinheiro entra limpo. Vocês recebem 300 mil cada. Eu fico com os 600 restantes. Mas você disse que eram 40%, Júnior protestou. Eu mudei de ideia. 600 mil ou nada. Escolham. Silêncio tenso. Tudo bem, Ricardo finalmente concordou. 600 mil. Ótima escolha. Ah, e mais uma coisa. Sérgio se levantou, alisando o terno. Depois que tudo estiver resolvido, vou cuidar da Marília pessoalmente. Como assim? Marcela perguntou confusa. Ela vai morar comigo. Vou ser o tutor legal dela. Uma viúva vulnerável precisa de proteção, não precisa? Você quer ficar com a nossa mãe? Júnior perguntou incrédulo. Quero ter o que sempre deveria ter sido meu. Seu pai me roubou muitas coisas, inclusive Marília. Mas agora... Bem, agora vou corrigir essa injustiça. Meu sangue gelou. Sérgio não queria apenas o dinheiro. Ele me queria. Queria me trancar, me controlar, me forçar a ficar com ele. Isso não estava no plano, Ricardo disse, desconfortável. O plano mudou. Vocês ficam com o dinheiro, eu fico com Marília, todo mundo ganha. Ele saiu pelo portão dos fundos, deixando meus filhos em silêncio no quintal. Agora marquem a reunião oficial com ela. Ele gritou de longe, já próximo do carro estacionado na rua de trás. Dia e hora que ela aceitar. Me avisem. Eu espero do lado de fora enquanto vocês conseguem as assinaturas. Não quero entrar antes de tudo estar resolvido. Menos gente vendo minha cara junto com vocês, melhor. Depois de alguns minutos,
Marcela falou. Isso está ficando estranho demais. Você quer seus 300 mil ou não? Ricardo cortou. Porque eu quero. E se para isso ele quer ficar com a mãe depois, problema dele. A gente pega o dinheiro e vaza. Concordo, Júnior disse. Não é problema nosso. Desliguei a gravação. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Liguei para Marta. Eram 3 da manhã. Ele quer me sequestrar, disse, a voz embargada. Sérgio não quer só dinheiro, ele quer me trancar com ele, me forçar a... Eu vi, Marília. Minha equipe viu tudo. Isso muda o crime. Agora é cárcere privado em potencial, além de tudo mais. Vou solicitar autorização para investigar o passado do Sérgio Pamplona. Alguma coisa me diz que ele tem mais crimes nas costas. Ele mencionou meu marido. Disse que Roberto roubou coisas dele, incluindo eu. Vou investigar a morte do seu marido também. Você disse que sempre desconfiou daquele acidente, não foi? Sempre. Roberto saiu para encontrar Sérgio. Morreu no caminho. Sérgio disse que chegou depois, que encontrou os bombeiros já no local. Mas, e se ele estava lá? E se ele causou o acidente? Vou reabrir o caso, informalmente, por enquanto. Preciso de provas. Desliguei e fiquei sentada na cama, abraçando os joelhos, tremendo. Não era só um golpe financeiro. Era algo muito maior, muito mais escuro. E meus filhos, meus próprios filhos, estavam entregando-me de bandeja para um predador. Mas eles não sabiam quem eu era. Não sabiam do que eu era capaz. Eles iam descobrir. Sérgio Pamplona apareceu na minha casa na manhã seguinte, exatamente como prometera. Terno cinza impecável, sapatos lustrados, perfume caro que invadiu a sala assim que ele entrou. Marília! Ele abriu os braços como se fôssemos velhos amigos. Quanto tempo? Você está linda como sempre. Forcei um sorriso. Sérgio, que surpresa! Entre, por favor. Meus filhos estavam todos em casa, convenientemente. Ricardo o cumprimentou com um aperto de mão. Marcela ofereceu café. Júnior apenas acenou da escada. Vim visitá-la porque soube que anda indisposta, Sérgio disse, sentando-se no sofá ao meu lado, perto demais. Os meninos me contaram sobre os probleminhas de memória. Bobagem, respondi, acenando com a mão. Estou bem, só um pouco cansada. Mesmo assim, é bom ter cuidado. Você já tem 65 anos, Marília. Não é mais uma menina. 65 anos ditos como se eu fosse uma anciã senil. Verdade. O tempo passa rápido demais. Por isso vim aqui fazer uma proposta. Uma proposta que vai facilitar muito sua vida. Ele abriu a pasta que trouxera e espalhou documentos na mesa de centro. Procurações, contratos, formulários. Veja bem, Marília. Sei que você é uma mulher independente, sempre foi, mas criar 3 filhos sozinha, trabalhar todos aqueles anos como delegada, você merece descansar. Deixa que as pessoas que te amam cuidem de você. As pessoas que me amam, repeti, olhando para meus filhos. Eles evitaram meu olhar. Exatamente, seus filhos, e eu, claro. Afinal, éramos praticamente cunhados. Roberto era como um irmão para mim. Irmão. A palavra soou falsa na boca dele. Essa procuração aqui, ele apontou para o primeiro documento. Apenas dá poderes para Ricardo, Marcela e Júnior te representarem em questões burocráticas. Banco, cartório, essas coisas chatas que ninguém gosta de fazer. E esse? Perguntei, apontando para outro papel. Ah, esse é só um contrato de gestão patrimonial. Meu escritório vai administrar seus bens de forma profissional. Investimentos, aluguéis. Você vai receber um valor mensal fixo e não precisa se preocupar com mais nada. Quanto seria esse valor mensal? 3.000 reais. Mais do que suficiente para viver confortavelmente. 3.000 reais. Exatamente o valor da minha pensão. Coincidência demais. E meu apartamento em Salvador? A casa aqui? Vamos vender. O mercado está aquecido. É o melhor momento. O dinheiro vai para um fundo de investimento que meu escritório gerencia. Você recebe os dividendos todo mês. Dividendos que eu nunca veria, claro. Não sei, Sérgio.
Essa casa tem valor sentimental. Roberto e eu planejamos comprar uma casa por anos. Exatamente. Ele interrompeu, pegando minha mão. Sua pele estava fria. Roberto gostaria que você vivesse sem preocupações. Ele me disse isso várias vezes. Sérgio, ele dizia, se algo acontecer comigo, cuida da Marília para mim. Mentira. Roberto nunca diria isso. Ele sabia que Sérgio sempre teve segundas intenções comigo. Ele disse isso mesmo? Perguntei, fingindo emoção. Disse. Na última vez que nos vimos, inclusive. Na noite do acidente. Houve uma pausa quase imperceptível, mas eu percebi. Sim, naquela noite. Você nunca me contou direito o que aconteceu naquela noite, Sérgio. Ele soltou minha mão e recostou-se no sofá, desconfortável. Foi trágico. Roberto estava vindo me encontrar em Salvador. Tínhamos negócios a discutir, mas ele nunca chegou. Bateu o carro na estrada. Quando cheguei ao local combinado e vi que ele estava atrasado, liguei para o celular dele. A polícia atendeu. Disseram que tinha acontecido um acidente. Fui até lá. Era horrível. O carro destruído. Meu irmão. A voz dele falhou, mas os olhos permaneceram secos. Deve ter sido terrível para você, murmurei. Foi. Roberto era tudo para mim. Outra mentira. Marta já tinha me enviado informações preliminares sobre Sérgio. Ele e Roberto brigaram feio meses antes do acidente. Questões de herança da família adotiva. Roberto recebeu a maior parte. Sérgio ficou furioso. Mas enfim, Sérgio voltou aos documentos. Não quero entristecer você com memórias ruins. Vamos focar no futuro. Um futuro tranquilo, seguro. Você só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta. Meus filhos se aproximaram, ansiosos. Antes de assinar, disse olhando para Sérgio, posso fazer uma pergunta? Claro! Você sempre gostou de mim, não é? Ele piscou, surpreso. Como assim? Mesmo quando Roberto era vivo, percebi o jeito que você olhava para mim, as visitas frequentes, os presentes no meu aniversário. Sérgio riu nervoso. Marília, você era minha cunhada. Eu respeitava você e Roberto. Respeitava, repeti. No passado. Respeito até hoje. A memória do meu irmão é sagrada. Coloquei a caneta de volta na mesa. Então vou precisar de mais tempo para pensar. São muitas informações, muitos documentos. Quero ler tudo com calma. Vi a frustração no rosto dele, no rosto dos meus filhos. Marília, não há nada para pensar. É tudo simples e direto. Mesmo assim, vou ler com calma. Obrigada pela visita, Sérgio. Levantei-me, indicando que a conversa tinha acabado. Ele não teve escolha senão recolher os documentos e se despedir. Vou voltar em alguns dias, ele disse na porta, para ver se você mudou de ideia. Claro, até logo. Assim que ele saiu, Ricardo explodiu. Mãe, por que não assinou? Era só assinar. Porque eu quis ler antes, Ricardo. Tenho esse direito. Mas são os seus filhos. A gente só quer ajudar. Eu sei e agradeço, mas vou fazer do meu jeito. Subi para o quarto, deixando-os frustrados na sala. 2 horas depois, Marta me ligou. Marília, você precisa ouvir isso. Consegui informações sobre a noite da morte do Roberto. Meu coração disparou. O quê? Sérgio mentiu. Ele não chegou depois do acidente. Ele estava lá. Um caminhoneiro que passou pela estrada naquela noite prestou depoimento na época dizendo que viu 2 carros parados no acostamento antes do acidente. Um deles era o de Roberto. O outro correspondia ao modelo que Sérgio tinha na época. Ele estava com Roberto antes do acidente. Sim, e tem mais. Conversei com o perito que analisou os freios do carro de Roberto. Ele encontrou algo suspeito, mas o delegado responsável arquivou o caso como acidente. O perito está aposentado agora, mas guardou as anotações. Ele acha que os freios foram sabotados. Fechei os olhos. As peças se encaixavam. Sérgio matou meu marido. Ainda não tenho provas definitivas, mas tudo indica que sim. E Marília? Descobri mais uma coisa. Sérgio está falido. Deve milhões. Perdeu processos, clientes importantes.
Está desesperado por dinheiro. Esse golpe em você não é só por obsessão, é por necessidade. Ele vai me matar também, sussurrei. Depois que tiver meu dinheiro e meu patrimônio, ele vai me matar e fazer parecer acidente ou doença natural. Não vamos deixar isso acontecer, mas preciso de mais tempo para reunir provas sobre o assassinato de Roberto. Até lá, você precisa se manter segura. Pode ficar na casa de algum amigo? Não. Se eu sair agora, eles vão desconfiar. Vou ficar, mas tenho um plano. Que plano? Vou dar a eles exatamente o que querem. Vou assinar os documentos. Vou marcar a tal reunião para oficializar tudo. E quando estiverem todos reunidos, admitindo tudo em voz alta, nós agimos. Marília, é arriscado. Eu sei, mas preciso de confissões explícitas. Gravações onde eles admitam tudo, incluindo Sérgio falando sobre Roberto. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Tudo bem, vamos fazer isso. Mas vou ter uma equipe inteira de prontidão. Ao menor sinal de perigo, invadimos a casa. Obrigada, Marta. Desliguei e olhei para o quintal pela janela. A noite estava caindo. As primeiras estrelas apareciam no céu. Roberto, meu marido por 42 anos, assassinado pelo próprio irmão adotivo. E meus filhos tão cegos pela ganância que estavam entregando-me ao assassino do pai deles. Desci para o jantar. Eles estavam na sala, conversando baixinho. Silenciaram quando me viram. Decidi, anunciei. Vou assinar os documentos. Vi o alívio instantâneo nos rostos deles. Sério, mãe? Marcela perguntou. Sim, vocês têm razão. Estou cansada de me preocupar com essas coisas. Quero descansar. Quero que vocês cuidem de mim. Ricardo me abraçou. Você não vai se arrepender, mãe. Vamos cuidar de tudo. Eu sei. Liguem para Sérgio. Digam que marquem uma reunião. Aqui em casa. Quero assinar tudo de uma vez e acabar logo com isso. Quando? Amanhã, de tarde, às 3 horas. Está bom para vocês? Perfeito, Júnior disse, já pegando o celular para ligar para Sérgio. Sorri para eles. Um sorriso doce, maternal. Por dentro, meu coração estava frio como gelo. Amanhã. Às 3 horas. Amanhã eles descobririam quem realmente era Marília Santos Ferreira. E pagariam por cada mentira, cada traição, cada momento de ganância que os levou a conspirar contra a própria mãe. A manhã do dia seguinte amanheceu clara e quente, típica de Feira de Santana. Preparei um café da manhã especial. Tapioca recheada, bolo de milho, suco de acerola, frutas fatiadas. Uma última refeição em família, embora eles não soubessem disso. Nossa, mãe, que festa! Marcela comentou, sentando-se à mesa. Achei que deveríamos celebrar, respondi, servindo café. Afinal, hoje é um dia importante, o dia em que vocês vão assumir a responsabilidade pela minha vida. Ricardo e Júnior se entreolharam, mas não disseram nada. Comemos em silêncio. Ou melhor, eles comeram. Eu apenas fingi, mexendo a comida no prato. Meu estômago estava revirado de nervosismo. Marta tinha confirmado tudo por mensagem. A equipe estava posicionada. Viaturas disfarçadas nas ruas próximas. Policiais à paisana espalhados pela vizinhança. Câmeras extras instaladas durante a madrugada, quando todos dormiam. Tudo pronto para as 3 da tarde. Às 2h30 comecei a arrumar a sala. Ajeitei as almofadas do sofá. Coloquei a pasta com os documentos falsos na mesa de centro. Verifiquei discretamente se o microfone escondido no vaso de plantas estava funcionando. Estava. Mãe, quer que eu ajude? Marcela ofereceu. Não precisa, filha, já está tudo pronto. Às 2h50, Ricardo desceu com terno e gravata. Marcela vestia um conjunto social. Júnior, uma camisa de botão. Estavam arrumados como se fossem para uma reunião de negócios. Em certo sentido, era exatamente isso. Às 2h55, o celular de Ricardo tocou. Ele atendeu e falou baixo, depois desligou. Sérgio está chegando. Ele vai ficar no carro esperando, como combinamos. Quando tudo estiver assinado, a gente avisa ele. Por que ele não entra? Perguntei, fingindo confusão. Ah, mãe, ele está com reunião depois. Não quer perder tempo. É só uma formalidade mesmo.
A gente resolve aqui e depois ele finaliza a papelada no escritório dele. 3 minutos depois, ouvi o som de um carro estacionando na rua em frente à casa. Pela janela, vi o Mercedes preto de Sérgio. Ele estava ao telefone, gesticulando. Não fez menção de sair do veículo. Pronto, ele chegou, Júnior disse, nervoso. Vamos logo com isso. Meu coração acelerou. Era agora. Ricardo abriu a pasta e espalhou os documentos na mesa. 3 procurações. Um contrato de gestão patrimonial. Formulários do banco. Tudo falsificado, tudo preparado para me roubar. Mãe, a senhora pode sentar aqui? Ele indicou a poltrona principal, cercada pelos 3. Sentei-me. Eles ficaram de pé ao meu redor, como predadores cercando a presa. Antes de eu assinar, disse, olhando para cada um deles, quero que vocês me digam uma coisa. O quê? Marcela perguntou, impaciente. Por quê? Silêncio. Por que o quê, mãe? Por que vocês precisam desse dinheiro com tanta urgência? Por que não vieram conversar comigo honestamente? Por que armaram todo esse teatro? Vi o pânico nos olhos deles. Mãe, do que a senhora está falando? Ricardo tentou soar natural, mas a voz tremeu. Estou falando do plano de vocês, da procuração falsa que encontrei na minha gaveta, do médico comprado que diagnosticou uma demência que eu não tenho, das conversas no quintal, tarde da noite, planejando como se livrar de mim. O silêncio foi absoluto. Marcela ficou branca. Júnior deu um passo para trás. Ricardo abriu e fechou a boca, sem conseguir falar. Vocês acharam que eu não sabia? Continuei, minha voz ficando mais dura. Vocês acharam que sua mãe, que passou 32 anos como delegada de polícia, não ia perceber que estavam armando um golpe contra ela? Mãe, eu posso explicar. Ricardo começou. Pode? Então explica. Explica por que meus 3 filhos, que eu criei sozinha, que eu sustentei, que eu amei mais que minha própria vida, decidiram me tratar como um obstáculo a ser removido. Nós não queríamos te machucar, Marcela disse, lágrimas escorrendo. Nós precisamos do dinheiro. Precisam? Para quê? Para pagar dívidas de jogo? Olhei para Ricardo. Para pagar agiotas? Olhei para Marcela. Para fugir da Polícia Federal? Olhei para Júnior. Eles empalideceram ainda mais. É isso que eu valho para vocês? Dinheiro? 500 mil reais é o preço da dignidade da mãe de vocês? Não são 500, Júnior murmurou. São 300 para cada um. Sérgio fica com 600. Ri. Um riso amargo, sem humor. Ah, claro. Sérgio, o arquiteto de tudo isso, o homem que assassinou seu pai. Isso os pegou de surpresa. O quê? Ricardo perguntou, chocado. Sérgio matou Roberto. Sabotou os freios do carro dele 15 anos atrás. Tudo por inveja, por dinheiro e porque sempre quis tomar o que era do irmão dele, incluindo eu. Isso é loucura, Marcela disse. É verdade, e eu tenho provas. Provas que a Polícia Civil está analisando neste exato momento. Caminhei até o vaso de plantas e peguei o microfone oculto. Provas como esta, e estas. Apontei para as câmeras escondidas no quadro da parede e no relógio. Tudo que vocês disseram, tudo que planejaram, está gravado. Cada palavra, cada confissão. Ricardo correu até a janela. A polícia está aqui? Está, esperando meu sinal. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Não bateram, não pediram licença. Simplesmente entraram. 5 policiais à paisana, liderados pela delegada Marta Oliveira. Marília, você está bem? Marta perguntou. Estou. Pode prender os 3. O quê? Não! Marcela gritou. Mãe, pelo amor de Deus! Os policiais já estavam algemando Ricardo. Vocês estão presos por tentativa de estelionato, falsificação de documento particular, formação de quadrilha e fraude contra a pessoa idosa, conforme a Lei 10.741/03, o Estatuto do Idoso, Marta anunciou formalmente. Júnior tentou correr para os fundos, mas 2 policiais o seguraram. Marcela caiu de joelhos na minha frente. Mãe, por favor, eu sinto muito, eu não queria. Eu estava desesperada.
Olhei para ela, para aquela mulher de 32 anos, chorando, implorando. Minha filha, a menina que eu embalei nos braços, que eu ensinei a ler, que eu consolei em cada pesadelo. E senti nada, nenhuma pena, nenhuma vontade de perdoar. Você teve escolhas, Marcela. Quando estava com dívidas, poderia ter vindo falar comigo. Eu teria ajudado, mas você escolheu me roubar. Escolheu me tratar como um objeto. Escolheu conspir com seus irmãos para me trancar em uma casa de repouso e me deixar com R$ 50 por mês para viver. Eu não sabia que ia ser assim. Ricardo disse que você ia ficar bem. Mentira! Ricardo gritou algemado. Você sabia de tudo. Você estava tão envolvida quanto eu. Vocês três estavam, eu disse, minha voz firme e fria. Vocês três são adultos, responsáveis, conscientes. Cada um de vocês tomou decisões terríveis que os levaram ao desespero. Apostas, dívidas, pirâmides financeiras. E ao invés de enfrentar as consequências, vocês decidiram destruir a própria mãe. Nós somos seus filhos, Júnior gritou, sendo arrastado para fora. Vocês eram meus filhos, agora são criminosos e vão pagar como qualquer criminoso pagaria. Ricardo, na porta, se virou para mim. Você vai se arrepender disso. Quando a gente sair da cadeia, você vai estar sozinha, sem ninguém. Prefiro estar sozinha do que cercada de traidores. Eles foram levados. Ouvi as sirenes dos carros de polícia se afastando. Marta ficou comigo. E Sérgio? Perguntei. Olha pela janela. Olhei. 4 policiais estavam cercando o carro de Sérgio. Ele ainda estava sentado no banco do motorista, as mãos no volante. Quando percebeu que estava cercado, tentou dar partida, mas outro carro de polícia já havia bloqueado a frente. 2 policiais abriram a porta do motorista e o arrastaram para fora. Ele gritou, esperneou, mas foi algemado e jogado na viatura. Ele estava esperando no carro o tempo todo, Marta explicou. Exatamente como as gravações dele dizendo aos seus filhos: eu fico do lado de fora, vocês resolvem lá dentro. Ele achava que assim não seria ligado diretamente ao crime se algo desse errado. Mas todas as conversas, todos os planos, estão gravados. Ele é o mentor de tudo. E as acusações? Ele vai ser acusado de estelionato, formação de quadrilha como líder da organização criminosa, e temos provas suficientes agora para acusá-lo formalmente pelo assassinato de Roberto. Marta continuou. O perito aceitou testemunhar. Encontramos mensagens antigas entre Sérgio e um mecânico que confirmam a sabotagem dos freios. Ele vai pegar no mínimo 15 anos. Bom, Marta me abraçou. Você foi muito corajosa, Marília. Não fui corajosa, fui justa. Ela se despediu, prometendo manter contato sobre o andamento do processo. Fiquei sozinha na casa. O silêncio era ensurdecedor. Caminhei pela sala, pelo corredor, pela cozinha. Todas as memórias, todas as festas de aniversário, todos os jantares em família, todos os natais, tudo manchado agora. Subi para os quartos deles, peguei as malas, coloquei todas as roupas, todos os objetos pessoais. Levei tudo para a garagem. Eles não morariam mais aqui. Nunca mais. À noite, sentei-me no quintal, debaixo da mangueira onde eles conspiraram contra mim. Olhei para o céu estrelado e pensei em Roberto. Eles pagaram, amor, sussurrei. Sérgio pagou. Finalmente. O vento balançou as folhas da mangueira. Por um momento, pareceu quase uma resposta. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormi em paz. 3 meses se passaram desde aquele dia. O julgamento foi rápido. As provas eram incontestáveis. Gravações, documentos, testemunhas, tudo. Ricardo, Marcela e Júnior foram condenados a 4 anos de prisão em regime fechado por estelionato qualificado, falsificação de documento e fraude contra idoso vulnerável. Nenhum deles conseguiu redução de pena. Nenhum deles mostrou arrependimento genuíno durante o julgamento. Ricardo tentou alegar que estava sob pressão psicológica. O juiz não aceitou. Marcela chorou e implorou por misericórdia. O juiz citou as gravações dela rindo, enquanto planejava minha interdição. Júnior tentou jogar toda a culpa em Sérgio.
O juiz lembrou que ele foi o primeiro a sugerir vender a casa sem meu conhecimento. 4 anos. Regime fechado. Sem direito à progressão de pena por se tratar de crime contra idoso. Sérgio Pamplona pegou 18 anos. 8 por homicídio qualificado de Roberto. Outros 10 por estelionato, formação de quadrilha e tentativa de cárcere privado. O perito que analisou os freios na época testemunhou. As mensagens com o mecânico foram recuperadas pela perícia digital. Sérgio tentou negar tudo, mas as provas eram esmagadoras. Quando a sentença foi lida, ele me olhou do banco dos réus. Havia ódio naqueles olhos. Ódio puro. Eu segurei o olhar dele e não desviei. Não até que ele baixasse a cabeça, derrotado. O Dr. Fernandes, o médico que falsificou meu diagnóstico, perdeu o CRM e responde a processo criminal por falsidade ideológica. Outros 3 casos semelhantes foram descobertos quando investigaram a clínica dele. Idosos que foram interditados com base em laudos falsos, famílias que roubaram heranças. Ele vai passar anos na justiça. Quanto a mim, vendi a casa de Feira de Santana. Não conseguia mais viver ali. Cada cômodo tinha memórias que doíam. Vendi por um bom preço. R$900 mil. Comprei uma cobertura em Salvador, perto da orla. 2 quartos, varanda enorme com vista para o mar, segurança 24 horas. É pequena, mas é minha. Só minha. Decorei do jeito que eu sempre quis, sem ter que perguntar opinião de ninguém, sem ter que agradar ninguém. Mantive o apartamento no Rio Vermelho alugado. A renda complementa minha aposentadoria confortavelmente. Meus filhos tentaram entrar em contato. Cartas da prisão, todas iguais. Pedidos de desculpa vagos. Promessas de mudança. Súplicas para que eu os visitasse. Rasguei todas, sem ler até o fim. Eles tiveram a chance de ser meus filhos. Escolheram ser meus algozes. Agora enfrentam as consequências. Amor de mãe não significa ser capacho. Não significa aceitar o inaceitável. Não significa proteger quem te apunhalou pelas costas. Amor de mãe também significa saber quando é hora de se proteger, quando é hora de dizer não, quando é hora de deixar que adultos responsáveis enfrentem os resultados de suas próprias escolhas. Não sinto culpa. Não sinto remorso. Sinto alívio. Comecei a dar palestras voluntárias em associações de idosos aqui em Salvador. Falo sobre golpes financeiros, manipulação familiar, sinais de alerta. Ensino outros idosos a se protegerem. A procura é enorme. Em cada palestra, vejo dezenas de olhos arregalados, pessoas que reconhecem as próprias situações nas histórias que conto. Filhos que pedem procurações só para facilitar. Netos que insistem em cuidar das finanças. Médicos que sugerem internações preventivas. Ensino a todos que dizer não é um direito, que desconfiar não é paranoia, que proteger o próprio patrimônio não é egoísmo. E que denunciar, mesmo quando o criminoso é seu próprio sangue, é legítimo e necessário. Uma senhora de 72 anos me procurou depois de uma palestra. Ela estava chorando. Minha filha quer que eu venda meu apartamento para pagar dívidas dela, ela confessou. Diz que é empréstimo, que vai me devolver, mas eu sei que não vai, e me sinto horrível por não confiar nela. Segurei as mãos dela. Você não tem que se sentir horrível por proteger o que é seu. Você trabalhou a vida inteira por esse apartamento. Ele é sua segurança, seu teto, seu futuro. Se sua filha está com dívidas, ela precisa resolver isso de outra forma, não sacrificando a própria mãe. Mas ela é minha filha, e você é você, uma pessoa com direitos, dignidade e valor. Ser mãe não significa se anular. Diga não. E se ela insistir, procure ajuda legal. Ela me abraçou, ainda chorando, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Reencontrei velhos amigos da época de polícia. Fazemos jantares mensais. Rimos, contamos histórias, lembramos dos velhos tempos. E tem Paulo. Paulo Henrique, ex-colega de corporação, viúvo há 4 anos. Nos reencontramos em um desses jantares. Começamos a conversar. Descobrimos que morávamos perto um do outro. Ele me convidou para um café, depois outro, depois um almoço,
Depois, um cinema. Não é um romance de cinema. Não tem fogos de artifício ou declarações dramáticas. Mas é bom, é leve, é honesto. Ele me respeita, me ouve, me valoriza. E quando eu contei sobre meus filhos, sobre o que fizeram, ele não me julgou. Não disse que eu deveria perdoá-los. Não disse que família é família. Ele disse: você fez o que tinha que ser feito. Eu teria feito o mesmo. Hoje de manhã, estava na varanda da cobertura, tomando café e vendo o sol nascer sobre o mar, quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Marília? A voz de Marcela. Ela estava usando o telefone da prisão. Fiquei em silêncio. Mãe, por favor, não desliga. Eu só queria dizer que sinto muito. De verdade. Todos os dias eu penso no que fiz, no que nós fizemos. E eu me odeio por isso. Continuei em silêncio. Eu sei que não mereço perdão. Sei que você provavelmente nunca mais vai querer me ver. Mas eu precisava que você soubesse que eu amava você. Amo. Sempre amei. Eu fiz escolhas terríveis. E agora pago por elas. Sim, eu disse finalmente. Você paga. Quando eu sair daqui, em alguns anos, posso te ligar, te visitar, tentar reconstruir alguma coisa? Respirei fundo. Não. Mãe, você teve 42 anos para ser minha filha, Marcela, para me respeitar, me valorizar, me amar. Você escolheu me tratar como um obstáculo a ser removido. Escolheu rir enquanto planejava me trancar em uma casa de repouso. Escolheu entregar-me a um homem que matou seu pai. Não quero reconstruir nada com você. Eu era outra pessoa. Eu mudei. Talvez, mas não é meu problema. Você é adulta. Lida com as consequências. Cresce, melhora. Mas sem mim. Eu já dei tudo o que tinha para dar. Não sobrou mais nada. Mãe, por favor. Adeus, Marcela. Desliguei. Bloqueei o número. Voltei a olhar para o mar. Não senti tristeza. Não senti dúvida. Senti paz. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, quero que saiba uma coisa. Você não está sozinho. E você não está errado. Se seus filhos, seus netos, seus parentes estão tentando te manipular, te roubar, te controlar, denuncie. Não tenha medo. Não tenha pena. Eles sabem o que estão fazendo. São adultos responsáveis, não são criancinhas manipuladas. São pessoas que fazem escolhas. E escolhas têm consequências. A justiça existe para nos proteger. O Estatuto do Idoso existe para nos proteger. Use essas ferramentas. Você não deve nada a ninguém só porque compartilham sangue. Respeito se conquista. Confiança se constrói. E quando alguém destrói isso, não importa quem seja, você tem o direito de se afastar. Perdoar não é obrigatório. Reconciliar não é obrigatório. Proteger quem te machucou não é obrigatório. O que é obrigatório é você proteger a si mesmo. Sua dignidade, seu patrimônio, sua paz. Eu usei a justiça. Denunciei meus próprios filhos. E hoje durmo tranquila, sabendo que fiz o certo. Minha dignidade vale mais do que qualquer laço de sangue manchado por ganância. E a sua também vale. Não abaixe a cabeça. Não aceite migalhas de respeito. Não se contente com desculpas vazias. Você merece mais. Você sempre mereceu. E se ninguém mais te disser isso hoje, eu digo: você é valioso. Você é importante. Você merece respeito, amor e dignidade. E se precisar escolher entre ser amado e ser respeitado, escolha respeito. Sempre. Porque no final, quando você olhar no espelho, a única pessoa que precisa estar em paz com suas escolhas é você mesmo. E eu estou em paz. Completamente em paz. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Até o próximo vídeo.